Então, boa noite a todos. Nosso assunto de hoje é a respeito da implantação da ISO 9001. Esse nosso encontro, ele era para ter acontecido num outro momento, mas por uma questão de falta de energia na cidade de Itajaí e Balneário, ele foi adiado. Fizemos a nossa avaliação e esse é um tema que eu julgo bastante interessante e acredito que vocês também vão gostar bastante. E eu fiz ele pelo seguinte motivo, vou explicar para vocês. Desde quando tive a graduação, mestrado, né, muito se fala a respeito das normas ISO, só que eu, na graduação, eu não tive todo o processo de implantação. O que eu já consegui visualizar foi um pouco do que eu tive na minha questão de vivência e de prática, né, de, por exemplo, assim, de clientes, não de empresa que eu trabalhei, não, tá, mas de clientes que eles tinham a ISO, então eu consegui acompanhar desde os funcionários de uma empresa química, né, desde os funcionários super desesperados para conseguir responder a pergunta para o auditor interno, né, a respeito de missão, visão, e daí os funcionários recebiam um papelzinho, ficavam decorando que nem um maluco, assim, né, não era uma coisa natural, mas era uma coisa para tentar buscar a certificação, né, então eles ficavam que nem uns malucos ali tentando decorar e como é que era para funcionar. Na graduação, muitas vezes você acaba não vendo a questão da implantação. É mais difícil, né? Você, mesmo que, digamos, você tivesse uma visita guiada numa empresa, você não está no dia a dia da empresa para acompanhar. Eu sei que alguns de vocês, né, já passaram pelo processo de certificação. Eu acho que um é o próprio Davidson, acho que a empresa dele tem ali, ele passou por todo o processo de certificação, então alguém que pode contribuir bastante. E outras pessoas mais também do grupo também tem empresas que são certificadas pela só na fábrica. Também são empresas certificadas, e daí eu acho que vocês podem me auxiliar bastante para tentar trazer um pouco do dia a dia. Então, a lógica que eu montei foi o seguinte. Legal, Davidson. O Davidson comentou, né, qual que são as normas ali que ele tem, que ele participou da implantação. Qual que é a minha, como é que é a lógica que eu trabalhei com vocês? Eu peguei o assunto de implantação, essa apresentação ela está dentro de uma contextualização que é o seguinte: a gente, num primeiro momento, conversou a respeito das normas ISO e foram me feitos alguns questionamentos a respeito de treinamentos, que era o que o Arthur tinha comentado, né, a respeito de como é que era o treinamento, mais ou menos quanto custava. Eu deixei o material e deixei ali a apresentação de uma das empresas que presta consultoria na área com o passo a passo. Então a gente vai fazer o quê? Vai ver qual que é o passo a passo que a empresa de consultoria, né, ela diz que é necessário para a implementação das normas ISO, ou da ISO 9001, e eu fiz o seguinte, que achei bem interessante, né? Além de trazer um pouco dos cursos e treinamentos, eu trouxe 3 artigos para vocês. Esses 3 artigos estão disponíveis perdão, 2 artigos e uma tese de doutorado. Esse material, ele está disponível para vocês no sala de aula. E o objetivo é justamente o quê? Conseguir, de alguma forma, mostrar como é que foi o processo de implantação da ISO, num deles, né, que a gente vai apresentar, e depois, no outro caso, é uma tese de doutorado, que ele vai tratar a respeito das empresas que possuíam, né, ou que implantaram a norma ISO numa determinada localidade. Na verdade, os processos, eles não estão de todos, os 2 artigos e a tese não estão totalmente desconectados, porque aconteceu o seguinte: eu queria buscar para vocês o passo a passo da implantação. Na hora de buscar o passo a passo da implantação, eu encontrei um caso que foi um caso de fracasso. Né? Eu falei, cara, vou comentar isso aqui então, porque não é uma empresa tão grande, tentou implantar, vai apresentar as dificuldades, vai mostrar como é que foi o processo de implantação, achei bem legal. E quando ele vai comentando, ele vai falando para quem que prestava um serviço. E daí acaba entrando muito Petrobras. E a tese de doutorado, que é de 2019, é justamente ali a região de Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde muitas empresas fizeram a certificação da ISO 9000 justamente para atender uma exigência da Petrobras. Por quê? Porque eles eram fornecedores para a Petrobras. Então, a gente vai ver, a tese vai mostrar, trouxe algumas partes, né, qual que foi a experiência deles e o que eles acharam da implantação, o que eles achavam antes, para que ela serviu, como é que estava a equipe, quantos permanecem, quantos não permanecem. É bem interessante. São esses 2 que a gente vai apresentar e conversar na aula de hoje. Um outro
é a respeito das indústrias químicas, né? Então, as indústrias químicas têm todo um processo de certificação das normas ISO, e já tem há muito tempo, e permanece, né, e eu fiz justamente também para quebrar um pouco, para não dizer assim, mas é difícil, não sei o quê, então você vê que a indústria química está lá, firme e forte, menciona o quanto que é importante e tudo mais. Esse não está na apresentação, mas é um material bem legal também, tá? Então vamos conversar ali a respeito da implantação da ISO 9001, né, a versão 2015. Então, eu peguei aqui, se eu não me lembro, do Bureau Veritas, né, os benefícios de um sistema de gestão da qualidade, né, economia, aumento do desempenho, aumento da satisfação do cliente, né, e, consequentemente, obviamente, né, a empresa vai ter o aumento do lucro. Aqui trouxe para vocês o que o Bureau Veritas traz ali a respeito da ISO 9000, né, a ideia tipo dos princípios, né, ele traz um pouquinho diferente. Foco no cliente, liderança, inclusive essa foi uma das perguntas objetivas, né, que o pessoal se saiu muito bem ali ao responder, né, era a pergunta número 1, e a pergunta número 2 era a respeito, discursiva, era a respeito do programa 5S. Beleza. Ia comentar o negócio do 5S, mas vou deixar para correção. Então, os passos, né, passo a passo para a certificação da ISO 9001. Aqui, que nem eu falei a respeito de uma empresa de consultoria, e ela traz 7 passos, né? Então, primeiro passo, defina qual que é o método de implementação adequado para a sua empresa, né? Então, na realidade da sua empresa, como é que é esse método? Como é que vai ser, né? Defina a equipe de implementação. 3, diagnóstico e planejamento. A gente vai detalhar nos próximos slides, tá? A gente está vendo só o passo a passo aqui no primeiro momento. Diagnóstico e planejamento. 4, envolver os colaboradores. 5, implementar os requisitos da norma. 6, executar uma auditoria interna, né, aquela auditoria prévia. E 7, contrate a auditoria de certificação, para justamente a empresa, então, obter a certificação. Vamos, então, passo a passo esses 7 pontos, né? Primeiro passo, o método de implantação. Diz assim, normalmente a ISO 9001, ela é implementada com auxílio de consultorias especializadas. Esse apoio é fundamental para o empresário, né, consiga criar uma cultura da qualidade, mantendo foco na geração de resultado durante a implementação. É possível implementar sozinho, né, deixar bem claro, né, mas existe o risco de se gastar mais do que o planejado. Que ele traz assim, ó, aqui, ele disse que eu trouxe de uma consultoria, ela vai dizer assim, ele pode buscar sozinho, né, fazer, se adequar e tudo mais? Pode sim. O que a pessoa pode perder, onde que ela pode deixar de ganhar, né, como diz o professor Belli? Em tempo, né? Então, assim, se você contrata uma consultoria que ela já fez diversas certificações, ela vai agir de uma forma muito mais rápida e você vai conseguir a certificação mais rápido, né? Se o cara ficar sozinho, pode ser que ele quebre a cabeça em alguns pontos e acabe demorando um pouco mais. Então, é possível implementar sozinho, mas exige o risco de se gastar mais do que o planejado. Antes de tomar a decisão, avalie os custos e benefícios de cada opção listada a seguir. Sozinho é possível, mas incerto. Se você ainda não está familiarizado com o sistema de gestão, será muito difícil implementar a ISO sozinho. Durante a implantação, você terá de elaborar procedimentos, mapear os processos, a gente comentou na aula passada, na aula que a gente começou sobre isso, verificar a documentação necessária, elaborar os documentos de controle e gerenciar os registros, além de ter e interpretar a norma em si. Sem experiência, a chance de fracasso na auditoria é muito grande. Seja bem-vindo, Emanuel. A equipe de gestão, 2, né? Aí tá, beleza. Decidiu, vou contratar uma empresa de consultoria, ou não, vou buscar sozinho. Passo 2, escolher a equipe de implementação. A equipe de gestão, ou comitê da qualidade, visa assegurar a implementação e a manutenção dos processos do sistema de gestão. É ela quem informa o desempenho da implementação e as necessidades de melhoria para a direção. Ela também promove a conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a organização, né? Então, assim, é responsabilidade de todos, mas é importante você ter uma equipe, né, trabalhando e ajudando ali para identificar desempenho, fazendo essa comunicação, incentivando e motivando. Vocês têm aula não só comigo, tem com o professor Werner, que fala sobre planejamento estratégico, e acredito que ele, assim como outros professores, falam quanto é importante você, né, definir ali metas responsáveis, né, e você ter toda uma equipe junto, né. Então, em relação ao ponto 2 ainda, né,
na escolha dos profissionais de sua equipe, né? Escolha profissionais de sua equipe que conheçam, né? A cultura da empresa, ou seja, que eles conheçam a realidade da empresa, como a empresa funciona, né? As atividades da organização, as técnicas e métodos de gestão, a administração geral e toda a parte de sistemas, né? Aqui, o que acontece é assim, ó, se você pegar uma pessoa completamente de fora, e ele não tem conhecimento de como é que são os processos internos, ele vai demandar todo um tempo para conseguir compreender como é que funciona a sua empresa, para daí ele tentar melhorar, né? Ou se não, digamos, não, eu quero contratar uma pessoa de fora, a gente escuta muito, porque vocês também escutem bastante. Eu quero contratar uma pessoa de fora que não tenha visto e tudo mais, e quer que ele venha lá fazendo tudo diferente. Moral da história, às vezes ele quer mudar alguma coisa, ou a pessoa dá uma sugestão, que ele fala assim, tá, mas isso aqui a gente já faz dessa forma. Aí o cara, tá, pois é, né? Isso aqui, mas pô, isso aqui a gente já fez assim um tempo atrás, agora a gente vai voltar a fazer, não é interessante, né? Já passei por algumas situações assim, onde é contratada uma pessoa nova, o cara quer, né, mostrar que vai adiante, e às vezes as sugestões que ele vai dar, como ele desconhece, ele acaba indo para pontos que você já está um passo à frente, que você já melhorou aquilo lá, né? Então, assim, ó, nessa equipe de implementação, por isso que é importante ter alguém, né, que a equipe conheça a cultura. Por quê? Porque eles vão conseguir conversar ali e daí as coisas vão fluir muito melhor, né? Beleza? As seguintes habilidades vão ajudá-los nas tarefas, né? Então, assim, né? Organização, planejamento e realização, né? Pessoas, né, que têm iniciativa, capacidade de percepção e análise crítica, né? Persistência na busca de soluções, né? Pessoas sejam boas, habilidades de negociação, né? Fique atento, é necessário o comprometimento de todos, beleza? Aí o terceiro passo, né? O diagnóstico da empresa e o processo de planejamento. Então, a gente foi num primeiro passo, segundo, né, identificando a equipe, agora o diagnóstico. Colocar no papel o projeto idealizado é a melhor maneira de visualizar todo o processo. É importante descrever todas as informações para que seja possível entender realmente como essa empresa funciona e o que se espera de melhoria. Também necessário elaborar um cronograma detalhado contendo todas as atividades para obtenção do certificado. Nele estarão definidos os prazos iniciais para cada etapa, os responsáveis, as verificações, as auditorias, etc. Né? Então, assim, também você vai fomentando, né, que tudo que não tem prazo, o pessoal vai procrastinando, vai deixando para amanhã e nunca se resolve. E os responsáveis também vão fazer, né, você tem responsáveis em outros departamentos, como é que vai funcionar dentro da equipe, né, eles trabalham em outros departamentos, eles também vão fomentar para você conseguir trazer essas informações e fazer um bom diagnóstico e planejamento. 4. Envolver os colaboradores. O envolvimento das pessoas da organização é a principal dificuldade para se conseguir a ISO 9001. E muitas vezes elas não são as culpadas. Isso porque é de natureza humana, algum temor, quando mudanças estão a caminho. Em uma empresa, somente a notícia do processo de implementação já pode gerar desconfiança e boatos sobre demissões e questões sobre a saúde financeira da companhia. Né? Então, isso é um cuidado, né, que sempre existe, porque as empresas, de forma geral, a gente tem um processo de industrialização que você foi chamando pessoas, e depois o próprio desenvolvimento tecnológico vai fazendo com que você melhore os processos, só que em vez de você ter um monte de pessoas que, digamos, às vezes podem até se acidentar e tudo mais com trabalhos repetitivos, né, o processo de desenvolvimento tecnológico colocou uma máquina lá para justamente, né, não ter a possibilidade do ser humano acabar se equivocando, acabar se acidentando, e realmente aconteceu isso, né? Então, quando às vezes vem uma equipe de fora, ou a equipe fala assim, a gente vai fazer todo um processo de melhoria, né? O pessoal já começa a suar frio e pensar assim, nossa, vai ter demissões, né? Me lembrei de um caso bem interessante, mas não tem a ver com o nosso assunto, então não vou comentar agora, né? Mas assim, ó, se vocês quiserem ver uma história bem bacana, assim, pesquisar no YouTube final de semana, eu conheci a história do cara que desenvolveu aquele Cheetos, salgadinho Cheetos, né? O Spice, que é o apimentado.
o cara, ele era do chão de fábrica e ele conta a trajetória dele. Eu vi, dei nem uma pesquisada, vocês acham no YouTube ali, legendado ou em português. Eu achei uma entrevista bem legal dele, deve ter também em português, né? E se não tiver, a gente vê alguma coisa assim, mas é bem legal a história do cara, né? Como é que ele foi, e hoje em dia o cara é multimilionário, é um intraempreendedor, tá? Beleza, é que eu fui lembrando aqui da interna da empresa. Beleza. Então tá. A questão de envolver os colaboradores. Assim, cabe à alta direção manter uma comunicação eficiente com os colaboradores sobre essa grande decisão, né? A decisão da certificação. A implementação da ISO 9001. Explique os benefícios, a necessidade de colaboração mútua e enumere os desafios que serão enfrentados para ajudar a criar um clima melhor durante o processo, né? Serve para tudo, né, pessoal? Antes da gente começar a nossa gravação da aula, a gente conversou um pouquinho, extra um bate-papo. Então, assim, ó, se as pessoas elas entenderem, né, aonde você quer chegar, ou qual que é o seu propósito, né, na liderança da empresa, as pessoas vão acreditar, eles vão até o final junto com você. Agora, se você não passa, você não se comunica bem, não consegue passar essas informações, ou eles veem que, tipo assim, bah, o cara vai meter a gente numa furada, né? Aí ninguém vai com você, né? A gente está no grupo do WhatsApp, ele acompanha vocês, acompanha outros grupos dos professores, acompanha vários outros grupos também. Então, assim, às vezes acontece de alguém falar assim, né? Sei lá, quando existe quebra de confiança, né? Quando existe quebra de confiança, aí o envolvimento fica prejudicado, né? Beleza. Não é recado para ninguém. Nem vocês, nem ninguém, né? Não, é que está sendo gravado. 5. Implemente os requisitos da norma. Então, passo 5, né, depois de envolver as pessoas, os colaboradores, é o processo de implementação em si. Nessa fase, os esforços devem ser concentrados para a criação do sistema de gestão e a melhoria contínua da sua empresa. Também são realizados os treinamentos dos colaboradores para que eles se familiarizem com a nova forma de realizar a gestão da qualidade dentro da organização, né? Então, foi todo um processo de planejamento, envolveu os funcionários, organizou e tudo mais, implementa agora os requisitos da norma. Depois, executa uma auditoria interna, acho que não vou ler os slides, a gente já conversou bastante até, né? Então, assim, ele vai desde um passo inicial, ó, a gente vai fazer a certificação, quem que é minha equipe, né? Vou fazer o diagnóstico, qual que é a minha situação atual, como é que eu vou me planejar. A gente viu o ponto 4, envolve os funcionários, né? O ponto 5, a gente implementa os requisitos da norma, deixa ela toda redondinha, faz uma auditoria interna, né? Isso antes, né, de todo o processo de certificação. Aí depois, passo 7, contratação da auditoria de certificação. Essa auditoria de certificação, ela vai lá e ela vai dizer, não, realmente o sistema de gestão da qualidade aqui atende aos requisitos, perfeito, e daí, então, esse sistema vai ser certificado, tá? Aí aqui, só fazendo uma menção, uma ressalva, né? Vale lembrar que o processo de gestão da qualidade é contínuo e que o certificado tem prazo de validade. Trabalhamos na nossa prova. Além de serem necessárias certificações para a manutenção do selo, né? E daí visite a página de certificação. Beleza. Aqui eu trouxe para vocês o seguinte. Quando eu tive na graduação, já faz um certo tempo, um bom tempo, né? Se falava muito a respeito da Bureau Veritas, né? Então, o que eu fiz? Como a gente ia falar sobre implantação, eu acessei o site da Bureau Veritas e daí eu trouxe aqui algumas informações a respeito deles ali, né? Então, assim, ela é uma certificadora, tá? Como exemplo, tem outras, e eu vou mostrar no slide outras também para vocês. Mas peguei eles ali só para pegar algumas informações. Então, diz, ó, no Brasil, né, o CGCRE, né, Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, né? Então, eles têm a acreditação do Inmetro para justamente fazer todo o processo de certificação e a empresa, né, o sistema ter o selo da ISO 9001 ou outros, né, tem outros, a gente viu que tem outras normas também de certificação. Aí é que ele traz, ó, gestão da qualidade, gestão ambiental, né, internacionalmente também, e acho que tem um outro slide que fala um pouco mais a respeito deles, acho que até trouxe, não, acho que eu não coloquei, que daí dizia que era uma empresa já de muito tempo, longa data, quanto tempo que tem, quantos países que eles estão, né, fazendo e tudo mais. Esse slide aqui era justamente por quê?
porque a gente tinha comentado, acho que o Arthur nem está hoje conosco, né? O Arthur está aí, Arthur? Não, né? Eu acho que ele não estava nem naquela aula e acho que hoje também não. Acho que não. Então, assim, ó, porque o Arthur tinha me perguntado assim, professor, eu quero virar um auditor. Como é que eu faço? Como é que eu faço para, como é que está, né? Então, o que que eu fiz? Esta é a única empresa que fornece esse tipo de curso? Não, na verdade, deve ter outras empresas também, não vai ser a única, tá? Essa aqui foi a que eu pesquisei, tipo a título de informação. Mas assim, ó, como eu vou deixar um tempo disponível, e é legal, o que que é legal? É porque esse assunto ele vai, né, vai empolgando vocês e vocês vão tendo algumas dúvidas. Então a gente poderia deixar um pouco de tempo depois, para quê? Para que sejam porque dela vai ter que ser de uma certificadora ali. Vai ser de alguma empresa que está certificada. Deixa eu fazer assim, ó. O Dave fez algumas perguntas. Eu vou passar rápido esses slides. Assim, alguns slides eu quero chegar lá, porque ele vai dizer quem é que está certificado, inclusive para, digamos, para certificar outras empresas. O Inmetro, ele tem lá no site quais são as empresas que elas têm para certificar, tá? Aqui na aula, eu até comentei lá do bronze e tudo mais, como é que eles tinham feito. Então, diz assim, ó, alguns treinamentos, né? Escola de auditores online, né? Hoje em dia, ainda mais com pandemia e tudo mais, tem um monte de negócio online. Auditor interno de sistema, isso aqui eu tinha feito em abril ainda, tá? A consulta. Sistema interno de sistemas de gestão integrada, ISO 9001, ISO 14000, ISO 4001 e ISO 45001 2018. Aqui, quero comentar o seguinte com vocês. A gente está fazendo tipo um passo a passo, tá? Quando a gente for observar ali a respeito do estudo de caso, ele vai contar quanto que aquela empresa teve que gastar com treinamento para formar a equipe interna, tá? Então, o que que eu estou trazendo aqui nos slides? Claro, não está dizendo que eles fizeram com a Bureau Veritas, né? Mas assim, aqui a gente vê, por exemplo, os treinamentos. Vocês vão ver que quando a pessoa vai fazer para um processo de certificação, você tem que ter, digamos, a pessoa internamente, o funcionário que conhece a cultura da empresa, né? E ele também tem que ter uma capacitação, né? Então, aqui eu estou mostrando um pouco da capacitação e depois vocês vão ver quanto é que foi de uma empresa que tentou implementar e que ela acabou, né, no caso dela, não foi por causa da ISO, tá? O que aconteceu é que a empresa teve problemas financeiros e daí ela realmente ficou numa situação difícil e acabou não implementando, tá? Daí a gente vai ver, vai ser bem interessante. Ó, não o caso dela, mas interessante pelo nosso conhecimento. Outro exemplo aqui, né? Outro curso aqui, ó. Auditor líder de sistema de gestão integrada, ISO 9001, 14001, 45001. Sistema de gestão integrado, né? Aí aqui tem datas e limites, né? Eu vou depois deixar um tempo para que vocês acessem lá com eles, se quiserem, né? Ou pesquisem outros, tá? Até para ser interessante. Só que eu tentei colocar nos slides algumas telas. Então, assim, ó, esse o auditor interno de sistemas de gestão ISO 9001, 14001, 45000, né? Diz qual que é o objetivo. O objetivo é assim, ó, capacitar ou reciclar auditores de sistemas integrados de gestão da qualidade, né, ou ambiental, e saúde e segurança ocupacional, preparando-os para o planejamento e execução de auditorias internas, atualizando com as mudanças das normas. Beleza. Público-alvo: profissionais interessados em realizar auditorias internas em sistemas de gestão integrados, né? Aí, qual que é o histórico do que vai ser trabalhado, né? E o preço, 1.590, carga horária, 24 horas. Aqui outro. Não, é o mesmo, na verdade, né? É o mesmo, daí só com as datas aqui, com que eram as datas. Beleza. Aí, aqui eu tenho ó, auditor interno de sistemas de gestão integrados, ISO 4001, 45000, né? Eu acho que tinha 9001 aqui, acho que era aquele primeiro treinamento. Valor 1.599, para que público-alvo, profissionais interessados em realizar auditorias internas em sistemas de gestão integrados, né? Capacitar ou reciclar auditores, sistemas integrados de gestão, qualidade ambiental, saúde. Aqui outro treinamento, né? O que que muda? Ó, aqui a gente tem 40 horas já. Aqui eu tenho 52 horas, né, de carga horária, preço 3.199, né?
Os objetivos, então, compreender as normas ISO 9001, 14.000, 45.000, compreender a aplicação das normas, comunicar as constatações de auditoria, registro como auditor, ó, registro como auditor, ó, aqui ele tem, ó, a Bend, né, Hack, tá? Aí ele já tem o registro como auditor. Beleza. Aí ele traz mais algumas informações, e daí também vou um pouco adiante, mas daí depois vou deixar para que vocês quiserem saber, para pesquisar um pouquinho mais, tá? Assim, no tempo de horário, né? Aqui tem a localização, ó, tem possibilidade de fazer o curso, ó, online, ao vivo, né? Data para terminar e tudo mais. E a gente começou a ver também toda uma movimentação, não só da certificadora, mas se vocês forem observar, tem empresa de consultoria que ela faz todo o processo de consultoria online, né? Ela tentou criar, achei bem interessante até, né? Que ela fez assim, ó, ela consegue fazer um processo de consultoria para uma quantidade muito maior de empresas, ela faz para empresas de diversas localidades do país e ela não tem a preocupação com o deslocamento, ela não tem não é preocupação, mas ela não tem, digamos, o deslocamento, e ela vai fazendo muito das suas consultorias de forma online. Achei bem interessante, né? Achei bem interessante porque eu pensei assim, em cada um dos meus alunos, se o cara quiser trabalhar, né, e ter a consultoria na implementação das normas, ainda mais com toda essa mudança tecnológica, né? Você consegue estar atendendo uma empresa de uma outra localidade sem você necessariamente estar lá, né? Essa empresa trabalha online. Ah, professor, mas se eu quiser me deslocar, viajar e coisa e tal, legal, né? A gente vai pensando várias possibilidades aqui. Aqui, eu trouxe aqui da Bureau Veritas, porque o que eles vão fazendo? Eles vão fazendo uns pacotes, né? Então, quando a pessoa vai fazer lá toda a capacitação, treinamento, ele pode comprar os pacotes, ó, bronze, vai ter direito a ferramentas práticas e cursos e learning, né? Aprender online, que é o que vocês adoram, né? O prata, ele já tem, além do cursos e learning e o kit de ferramentas práticas, né? Ferramenta de análise dos gaps. Né? Gaps são as lacunas, então é justamente daquilo, tipo assim, o que é esperado, como é que foi alcançado, onde é que estão as lacunas que têm que ser melhoradas, né? Então ele vai trazer ferramentas para análise desses gaps. E o ouro, né? Ele vai dar, né? Ó, além das ferramentas de análise gap que nem tem no prata, ele vai dar gap de análise presencial, ou seja, vai ter, né, um treinamento presencial, tá? Tentei buscar no Bureau Veritas a questão assim, ó, de todo o processo de auditoria, os valores, quanto que custaria. É claro que a gente sabe que de empresa para empresa vai variar e tudo mais. A única coisa que eu consegui obter, assim, pesquisando, na verdade, assim, ó, tudo ele solicita para você mandar uma mensagem, mandar um e-mail, daí mandei mensagem, mandei e-mail, né, e para ver, porque eles querem tentar identificar qual que é a sua empresa, qual que é o perfil, para ver se é só uma pessoa que, sei lá, nem vai fazer nada, ou é alguém que tem uma empresa concorrente, né? Eu acho que eles entenderam que talvez eu fosse um concorrente, né? Então eles deram a mínima. Mas a ideia é justamente, né, que eu queria era trazer um pouco a respeito de valores. O que eu consegui localizar era a respeito de um contrato, as cláusulas padrão, né, a respeito, por exemplo, assim, o contrato deles foi feito assim, por bom jurídico, né, que daí ele vai dizer assim, se você no meio do caminho desistir, aí tem um monte de cláusulas ali que vale a pena dar uma boa atenção, mas aí não é o nosso foco aqui, aí não trouxe. Tá, aqui ele diz que é o kit de ferramentas práticas, que era o primeiro ponto lá do bronze, ó, que está aqui, ó, tá? O que é esse kit de ferramentas práticas? Né? Porque o cara fala, pô, o que é esse kit? Conjunto de ferramentas que ajudarão a gerenciar a transição. Então, o que é? Perguntas e respostas, roteiro de transição e kit de comunicação interna e externa. Esse é o kit, tá? Então, ali, material de comunicação visual, ali, né? Roteiro de transição e perguntas e respostas. Os cursos de e-learning, aí a gente vai ver aqueles cursos, ó, né? Muitos daqueles cursos que a gente estava visualizando ali, ó, a gente acaba vendo, né? Obviamente que não todos ali, né? Que daí depende de uma formação específica, mas o que é, ó? Para entender a introdução e a revisão, porque aqui eles têm, digamos, né? A empresa que estava, sei lá, até 2018, porque podia ter feito ainda a certificação 2015, ela tem 3 anos, 2018, daí teve que fazer. Esse material eu peguei em 2020 com eles, tá? Dominando a revisão,
Gestão de riscos, falou muito a respeito, né, da gestão de riscos na versão 2015, então ele tem sobre gestão de riscos, né, e daí ele diz assim, ó, que esses pacotes, que eu não consegui trazer o preço para vocês, dizem assim, ó, inclui uma licença de acesso para cada um dos cursos de sistema. Cada senha de acesso corresponde a um certificado de qualificação emitido ao final de cada curso, ou seja, ele vai dar um certificado, né? Ó, diz assim, ó, você pode solicitar quantas licenças de acesso quiser, né? Veja abaixo o valor das licenças adicionais. Então, se ele quiser, digamos, né, mais licenças de acesso para que mais pessoas tenham lá a certificação, ele vai ter um adicional. Beleza. O que é a ferramenta de Gap Analysis? Um questionário detalhado para que você possa analisar se os requisitos da versão estão sendo atualmente atendidos pelo sistema ou não. Isso é a ferramenta de Gap Analysis Online, tá? É um questionário detalhado. E o Gap Analysis presencial, quando você estiver pronto, após avaliar o sistema de gestão ISO 9000, com a ferramenta do Gap Analysis, um auditor qualificado, um auditor qualificado vai até a sua empresa e durante um dia de trabalho, ou seja, 8 horas, faz uma revisão dos resultados, tá? Assim, eu consegui tentar trazer para vocês, de alguma forma, o que o Biro tem ali, em termos de... Né, são serviços, né? A prestação de serviços, mas que eles trazem assim, como produto, que nem produto bancário, né? É prestação de serviços, né? Então, assim, os serviços ali da Bureau Veritas ali, nas diversas modalidades, né? Bronze, prata e ouro. Aqui, né, os passos ali do Bureau Veritas, então, desde o planejamento até o recebimento do certificado. E vejam que interessante, que isso era bem no comecinho, mas já estava trabalhando muito a ideia da auditoria remota, tá? Então, como é que funciona lá da Bureau Veritas a auditoria remota? Diz assim, ó, primeiro passo, planejamento da auditoria remota e avaliação das ferramentas disponíveis. Aí, agenda, auditoria remota. 3, né? Comunicação com o seu auditor sobre detalhes da logística e tecnologia. 4, preparação e envio dos documentos relevantes. Manda lá os documentos. 5, realização da auditoria remota. 6, disponibilização de relatório da auditoria. 7, encerramento das não conformidades. E 8, recebimento do certificado quando aplicável. Tá? Esses são os outros 8 passos que a Bureau Veritas fez para uma auditoria remota. Requisitos para auditoria remota, né, preparação de documentos, ferramentas e conectividade, disponibilidade da equipe, segurança e gestão do tempo. Né? Quais auditorias podem ser realizadas remotamente? Aí botei aqui, ó, a maioria dos organismos de acreditação, botei o 2 aqui, diz assim, ó, somente os organismos de acreditação e os organismos de supervisão que gerenciam as normas podem definir a elegibilidade da auditoria remota, condições de aplicabilidade e percentual aceitável da auditoria que pode ser realizada, né? Então, o que a gente tem visto é que muita coisa tem ido para o online, tem ido para o remoto, né? Eu vejo a angústia de vocês, também a nossa como profissional, né, como pessoas, que é cada vez mais a gente ter as aulas online, auditoria remota, né? Talvez alguns já se perguntaram ou passaram, né, internamente dentro da empresa, o cara fala assim, tá, mas se o cara vai fazer boa parte remoto, por que que o valor dele é X e a gente que faz todo o trabalho aqui, a gente ganha Y por mês? Né? Acontece, vocês sabem, alguns já vivenciaram isso, né? Já passei algumas situações assim, que vai contratar um profissional, que daí tu vê que o cara sabe, tipo, muito menos, só que o cara chegou lá, né, fez a divulgação, falou que faria, coisa e tal, a empresa topou, aceitou, o cara, né? Mundo dos espertos, né? Beleza, diz assim, ó. A maioria dos organismos de acreditação concordou em realizar as auditorias remotas durante a crise do Covid-19, né? O Covid-19, perdão. Covid-19. Para manter a validade do certificado e a continuidade dos negócios. Essas autorizações são concedidas usando as diretrizes, né? Sobre como conduzir. Aí está lá, ó, 9.001, 14.001, 45.001 e outras, tá? Dependendo das circunstâncias, sua auditoria poderá ser 50% remota ou 100% remota.
Nesse último caso, substituindo completamente a auditoria, que será realizada presencialmente na sua organização nesse ano. Recomendamos que você entre em contato com nossa equipe de certificação do Bureau Veritas para verificar se a norma é elegível para auditoria remota. Nós iremos orientá-lo sobre a melhor alternativa para o caso, tá? Então, aqui ele diz, né, benefícios, ou para manter a certificação, ou para uma maior eficiência, ou para uma economia de tempo, para manter a continuidade dos negócios e para estar preparado para reiniciar suas atividades, né? Não sei como é que vocês estão passando nesse momento, né? Eu tenho trabalhado na tentativa de ser o mais normal possível, né? Faço tudo, obviamente, com toda a preocupação de cuidado, de máscaras e tudo mais, mas em muitas situações eu tenho casos de conhecidos, de clientes, que eles falam assim, Rafael, mas tu estás visitando as pessoas, ou estás indo, estás falando com fulano de tal, assim, presencialmente, tipo, né? Não sei, né? Vocês também estão fazendo isso, né? Eu tenho feito com máscara e tudo mais, né? Cuido, tenho todo cuidado, né? Mas tento seguir a vida da forma mais normal possível. Mas aqui eles trouxeram, então, a possibilidade de fazer remoto, não ter a necessidade de haver o deslocamento do auditor e tudo mais. E talvez você já tenha se preocupado, já tenha se perguntado muito quando será que isso acaba, né? Então, assim, não sei, né? Mas o que eu posso dizer, o que eu vejo de muitas pessoas comentando, é que a ideia talvez não seja mais retornar para um estado que a gente já estava, né? Não quero assustar ninguém, tá? Nem a mim mesmo. Mas talvez, por exemplo, assim, ó, essa auditoria remota, Covid e tudo mais, depois ela vai acontecer de forma remota e vai ser remota e continua sendo remota e o valor presencial vai ser muito mais caro e tudo mais e não vai mais ter, né? Então, assim, ó, então, quer ver um exemplo? Olha só, uma outra coisa que eu vi hoje no noticiário do almoço. Parece que na Itália, com essa preocupação do Covid, eles querem parar com a questão desses restaurantes que servem buffet. Isso. Né? Tipo assim, ó, acabar com esse negócio de buffet em quilo, acabar com esse negócio dos temperos que ficavam nas mesinhas, sabe? Se a pessoa vai tomar um café, não vai vir mais aquela leiteira, alguma coisa assim. Que eu quero dizer, né? E daí, beleza, não vai mais ter. Então, assim, olhem só como eles estão tentando, ou se busca modificar a forma como comportamento. Então, vai chegar num patamar que daqui a pouco, sei lá, né? Não sei se isso é um progresso, um retrocesso e tudo mais. Antigamente não existia o tal do buffet em quilo, né? Ou a pessoa ia num restaurante à la carte, levava séculos para a pessoa comer, né? Que daí o cara preparava na hora a sua comida e tudo mais. E justamente nessa vida corrida do dia a dia, na loucura que a gente vive, cara, que bom que vem o fast food, que bom que vem o buffet em quilo, que o cara chega, a comida está pronta, se serve e come. Só que qual que a Itália está fazendo agora com essa preocupação, né? Diz que não tem medicamento e tudo mais. Eles falaram assim, não, esse negócio do buffet quilo e coisa e tal, vamos suspender. Então, assim, ó, né, não sei que locais vocês frequentam, mas quantos locais que a gente frequenta que hoje em dia é gostoso, tipo rodízio de pizza, às vezes tem um restaurante em Itapema, o Darley daí tá aí, né? Tem um restaurante ali que um amigo meu me levou para conhecer, acho que é Alberto, sei lá. Cara, que coisa boa, os frutos do mar e coisa e tal no buffet. Tu fala assim, meu Deus, tem isso no buffet, né? Que bom, né? Tipo, acessível, preço acessível e tipo do bom e do melhor, assim, né? Achei bem legal. Então, assim, ó, aí daqui a pouco fala assim, não vai poder mais ter buffet, né? Acaba restringindo, distanciamento, sei lá. Acho que o pessoal comentou também. É verdade, verdade. Ó, o pessoal comentou também que nem muitos vão começar a trabalhar em home office definitivo, tá? Acredito que sim. Eu comentei já um dia em aula com vocês, não preciso nem perguntar a resposta, porque eu já ouvi no grupo de vocês da sétima fase, a respeito das aulas online. Claro, né? Se fosse pensando por instituição, pega as aulas gravadas ou material gravado, taca ali ficha e tudo mais. Ah, os alunos não querem. Ah, então tá, então põe o professor para dar aula home office. O que tem acontecido é que os alunos não têm interesse, né? Realmente é diferente você estar mais próximo de um colega seu, ter aquele momento de descontração, sei lá, no meio da aula, que o cara chega e fala assim, como é que foi teu dia, né? Acaba não tendo isso no online, né? Ah, tem o chat, mas enfim, não é a mesma coisa. Mas vocês podem observar, né? Não digo da faculdade privada, mas vocês podem observar pelos colégios estaduais que
se for pensar o estado de Santa Catarina, ele pensa assim, ó, cara, olha quanto que eu não preciso, né, ter os alunos vindo até aqui, eles vão ter online, tá? Tá funcionando? Claro que não, né? Muitas pessoas mais carentes, eles iam lá para ter o lanche, café da manhã, os caras não têm. Aqui na região de Blumenau, eles fizeram toda uma campanha para dar os alimentos para as pessoas, porque às vezes a refeição da pessoa era aquela que ela fazia no colégio, né? Pessoas bem carentes, e, e boa parte não tem o equipamento e tudo mais, a infraestrutura, então, né, não está conseguindo acompanhar bem legal o semestre. Beleza, vamos voltar aqui para o nosso assunto, né? Até porque falaram em comida boa e daí também não vai dar certo nessa aula. Ó, benefícios da remota, aqui, ó, do Bureau Veritas, aqui eu tenho um pouco mais de informações a respeito deles, teria ter botado para frente esse slide. Diz ali, ó, número de auditores, né? Eles têm os auditores independentes, trabalham lá, enfim, né? São contratados, 7.900 auditores. Número de clientes, mais de 146 mil. Certificados, mais de 148 mil certificados, tá? Aí diz, ó, uma rede internacional e uma oferta completa de serviços de certificação, né? Eu sou um cara muito curioso, né? E eu acabei pesquisando no Reclame Aqui, mas daí eu achei que não tinha nada a ver, e daí, obviamente, eu não coloquei, né? Mas daí você vê alguns processos, porque o que acontece? A Bureau Veritas, ela vai contratar um profissional, né? Ou outras também, né? Pelo amor de Deus, não vou pensar nessa, que é enorme, né? Mas assim, outras contratam o profissional para o profissional ir lá. E daí vocês acham caso de reclamação a respeito do auditor, caso de profissional que fez auditoria numa determinada empresa grande e do nada a empresa suspendeu e disse para o auditor que ele podia ir para casa, né? E daí tem todo um questionamento, né? Dá para achar essas coisinhas na internet também, né? A informação é pública, não, de forma alguma, né? E até porque assim, ó, é óbvio, né? Imagine o seguinte, ó, mais de 146 mil clientes, mais de 148 mil certificados, mais de 7.900, né, auditores. É óbvio, né, que alguma coisinha poderia dar errado, né? Acontecer de, sei lá, de alguém que, né, acabou dando uma pecada, alguma coisa assim, tá? Legal. Aqui trouxe alguns questionamentos que eles trazem, às vezes em dúvida em chat. Aí achei interessante, tinha montado numa outra aula e trouxe para vocês. Então diz assim, ó, olá, boa noite, né? Na empresa estamos com dificuldade na implantação da ISO, já passou várias pessoas da qualidade e nenhum conseguiu implantar. Precisamos da certificação com extrema urgência. Estou me graduando em engenharia da produção e estou responsável pela implantação da produção, mas preciso de um norte. Solicitei a proposta para vocês, estou aguardando resposta. Tá? Trouxe algumas assim. Isso aqui não é da Bureau Veritas, se eu não me engano, isso aqui é de outra empresa de consultoria que trabalha, tá? Outra. Boa noite, sou graduando de engenharia da produção e estou interessado em implantar a 9001 em um dos setores da nossa empresa, né? Não sei como começar essa adequação, gostaria de saber qual seria o custo dos seus serviços. Aí a resposta, né? Em primeiro lugar, você disse que pretende implantar a 9001 em um dos setores da empresa. Atualmente, se a gente conversou, eu trouxe aqui, porque assim, ó, eu pensei, tem coisas que eu acho que não é interessante trazer, tirei, né? Aquela parte de reclamação e coisa e tal. Era interessante falar em casos ali da implementação. Mas aqui eu deixei o questionamento, e às vezes como são perguntas frequentes ou dúvidas que podem vir a surgir, e aqui ele trabalhou um ponto que a gente comentou na aula que a gente iniciou a respeito da ISO, que é a respeito do escopo. Então diz assim, ó, em primeiro lugar, você disse que pretende implementar a ISO em um dos setores da empresa. Atualmente, com a nova versão da norma, ficou muito difícil reduzir o escopo da sua certificação para somente um processo, né? Para isso, seria necessário analisar se os outros setores e processos que você não pretende incluir, né, possuem influência ou influencia diretamente no resultado final da empresa, né? Se influenciar, se tiver alguma participação, ele vai ter que também incluir, né? Se não, né, não existe a possibilidade de fazer sem, a questão do escopo. E na conformidade de seus produtos e serviços. Em segundo lugar, nós somos uma empresa de consultoria de implementação de sistemas de gestão. Em nosso portfólio, possuímos alguns treinamentos que podem lhe interessar, ou até mesmo o serviço exclusivo de consultoria para implementação. Caso queira conhecer mais sobre serviços e produtos, aí tirei ali a informação, tá? Mas era bem legal. Aí aqui tem uma outra, e daí ela vai falar, né? Eles perguntam como é que funciona, ó. Quais são os requisitos de uma empresa certificadora?
eu deixei esse slide pela continuação. Ele diz assim, ó, uma empresa certificadora, né, é mais conhecido como organismo de certificação. Para se tornar um organismo de certificação, a organização deve atender a todas as exigências obrigatórias estabelecidas pelo Inmetro, que no caso é quem fornece acreditação. Consulte o site do Inmetro. Aí entrei no Inmetro para mostrar para vocês, tá? Tem mais aqui, só que eu peguei essa, ó, ele vai mostrando aqui, ó, várias empresas, ó, tá vendo? Tem vários numerozinhos aqui, ó, tá? Então ele diz assim, ó, para reordenar ou desejar, aí ele diz aqui, ó, acho que tem, ó, aí tem, ó, a Veritas não está aqui, eu não estou vendo agora. Tem a própria BNT, aqui, ó, a Bureau Veritas, ó, onde é que ela fica localizada, e a situação, tá? 1 de 56. Existem 56 empresas que fazem certificação. Aí você consegue clicar aqui no link dela, que é do Inmetro, tá? E daí ele vai mostrar que certificações que eles podem, né? Ou quais são as que você consegue obter, que eles são lá, vão certificar a empresa, tá? Bem interessante. Tá? Isso ali era do Inmetro. E daí, eu vou entrar com vocês na ideia da implantação, né, da norma ISO 9001. Acabei me estendendo bastante nessa parte inicial, era interessante para trazer, mas era um pouco de consulta. E eu quero trazer o caso para vocês desse da implantação da ISO 9001. Esse é um caso que, infelizmente, não deu certo. Vou trabalhar com você, vou mostrar para vocês como é que é a ideia, tá? Isso aqui é de um artigo científico, né? Que ele está, ó, do Encontro Nacional de Engenharia da Produção. Ele é de 2017, né? Aqui tem os autores, ó, a Camila, né, e o Luiz Carlos, e foi implementação numa empresa de manutenção offshore, né? Aí ele explica o que é o trabalho deles, tá? Deixei também a descrição da empresa. Um estudo de caso. Traz a revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica. Lembra que eu falei para vocês? O que a gente viu? A gente viu que dentre as empresas de certificação ou dentre os autores, né, não é que nem está falando de gestão, né? Gestão é ciências sociais aplicadas, não é exatas, né? Não é 2 mais 2 é 4, né? Então a gente tem algumas possibilidades. É claro, aqui, ó, eu grifei o ano 2012, por quê? Porque ele trouxe na referência bibliográfica do autor Fortes, 2012, né? Só lembrando, a gente tem a norma 2015, a 2012, beleza, dá para entender a implementação, não vai prejudicar de forma nenhuma, mas, né, a ideia é que seria com a norma anterior. Mas beleza, então ele diz assim, ó, para a implementação são cinco etapas. Quais são essas 5 etapas? Primeiro, decidir implantar. Decidiu implantar, fazer o diagnóstico da empresa. Depois, a própria implementação em si, certificar, né, certificação e depois perenizar, ou seja, né, a manutenção, né, dos processos, a manutenção também da própria certificação, tá? Então, aqui ele traz de uma outra forma. Vocês viram que a gente trabalhou em 7 passos ali pela empresa de consultoria. Depois a gente viu 8 passos na auditoria remota, né? E aqui ele traz em 5 passos. Decide implantar, diagnostica, implementa, certifica e pereniza. Aí aqui, né, Jamelo, 2009, propõe um outro modelo de estratégia de implementação, que foi baseado no documento Guidance on the Concept and Use the Process Approach, né? Beleza? Só que aqui a gente está falando, né, de antes da norma 2015, tá? Mas é da revisão bibliográfica do artigo, achei interessante, trouxe para a gente, né? Aí ele tem, ó, das etapas ali, né, ó, as etapas a seguir. Definição da unidade de negócio, ou seja, nessa etapa, a missão deve ser definida, os fornecedores, os insumos, o processo, o produto, o cliente são representados. Depois, definição da política e dos objetivos da qualidade. Lembra quando a gente trabalhou a respeito das normas ISO, que daí a gente mostrou o ciclo PDCA, né, e a gente foi vendo cada uma das etapas, a liderança estava no centro. Eu até posso mostrar depois ali a imagem, eu não estou com esse arquivo aberto aqui, mas daí a gente até foi falando, né, que daí a gente vê toda a ideia, né, de num primeiro momento compreender ali qual que é a razão de ser da empresa, a visão, para daí você evoluir, né, toda a questão do sistema. Beleza, vamos seguir aqui. Um era a definição da unidade de negócio, com missão, fornecedores.
2, definição da política e dos objetivos da qualidade, né? Aí aqui eu tenho, ó, gerenciamento e mapeamento dos processos, padronização dos processos, delineação do sistema de gestão da qualidade. E viram que eu fui pintando tudo de vermelho, porque aqui, esse autor, isso quem escreveu o artigo não fez, né? Mas eu, apesar de ter pegado um artigo científico 2017, porque em 2017 ele podia estar com quem fez a implantação antes, né, da versão 2015. Enfim, foi o livro que a pessoa pegou para consultar, né? E aqui a gente está falando da norma a 2008, que é anterior, tá? Mas deixei a título de informação. A empresa, que era a empresa estudo de caso, que é aquela offshore, o que ela faz, né? Para entender o que ela fazia. É uma empresa do ramo de prestação de serviços que atende, né, em locais de difícil acesso, né, do offshore, através de alpinismo industrial localizada no estado do Rio de Janeiro. É uma empresa de pequeno porte, com um total de 22 funcionários, do estudo de caso. A empresa considera que possuir um bom relacionamento com seus clientes e funcionários, ter responsabilidade social, ter foco nos resultados e reduzir os impactos ambientais por suas operações são seus maiores valores e buscam colaboradores que possuam os mesmos valores, tá? Fui pegando do artigo científico. Então, o que essa empresa faz com esses 22 funcionários, ou fazia com esses 22 funcionários? Serviços de manutenção, como tratamento e pintura de plataformas e embarcações, hidrojato, pintura industrial, solda e serviços em espaço confinado, realização de todos os programas DROPS, entregando ao cliente um relatório final de inspeção e fazendo treinamento em loco de funcionários quanto à prevenção de queda de objetos, inspeções, né, que contemplam inspeção visual por líquido penetrante, por partícula magnética, por medição de espessura, enfim. Senhores, é o seguinte, essa empresa offshore, ela trabalhava em, que nem a gente tem aqui, ele está falando aqui, ó, plataformas e embarcações, né? Então, assim, ó, cliente, exemplo, Petrobras, né, na plataforma de petróleo, eles faziam aquilo que é alpinismo industrial, manutenção dessas plataformas, tá? Essa é a ideia, né? Cliente, né, ela era uma fornecedora, prestadora de serviço para a Petrobras, legal? Aqui, boa pergunta. Pessoal, pesquisem no Google o que significa offshore. Eu acho que a primeira resposta que ele vai dar é a respeito das empresas offshore que vai estar relacionada a paraíso fiscal, mas não é isso. Eu acho que é fora da costa, é para dizer que ele não faz o trabalho ali em área, ele está fazendo tipo assim, em plataforma de petróleo, mas por favor me auxiliem ali, pessoal, no Google. Que o Google é fantástico, o Google. Offshore é o nome dado às empresas com contas bancárias abertas em territórios onde há menor população a fim de fins lícitos. Essas empresas offshore também são chamadas de sociedade extraterritorial ou empresa extraterritorial. Perfeito. Eu sabia que ele dizia isso, que é o mais interessante. Ele, que eu digo, o Google, né? Então, assim, ó, que é o que tem mais procura, né? Não é essa a ideia, tá? Aqui, a questão de offshore, ali que ele traz ali no Google, seria o quê, né? Seria uma empresa que, às vezes, está destinada num paraíso fiscal e é uma forma de tentar resolver o problema de tributação, tá? Não é esse o nosso objetivo. Assim como também tem as lanchas, que eles falam tipo lancha offshore, que ela também tem um design diferente, também não é isso. Offshore aqui é porque ela não está. A ideia de offshore que o Thiago falou, de certa forma, não é correta. Por quê? Porque não é uma empresa que, tipo, uma empresa que está trabalhando ali não é um serviço de pintura, por exemplo, numa edificação ou num prédio. E offshore significa fora da costa. Então, assim, ó, essa empresa ela presta serviços numa plataforma de petróleo que ela fica localizada super distante, assim, tipo, né, sei lá, alguns quilômetros de distância ou mais, né? Tipo assim, da costa, né? E essa empresa vai prestar serviço nessas localidades. Alguém respondeu alguma coisa? Vamos ver o que escreveu ali no chat. Em termos financeiros, a offshore é uma empresa que tem sua contabilidade. Isso, beleza, mas não é isso. Então, offshore é essa ideia, né, de fora da costa, ou seja, uma empresa que presta serviço, por exemplo, pela plataforma de petróleo. Cara, teve um filme bem legal, que é de uma história verídica lá no Netflix, que ele conta um caso de um problema lá de uma plataforma de petróleo que acabou dando maior rolo e tudo mais. Tem até um ator bem famoso. Bem, enfim, né?
não vai resolver para a nossa gestão da qualidade aqui. Meu sogro trabalha numa empresa dessa, professor. Oi? Meu sogro trabalha numa empresa dessa, na Bram Offshore. Ah, legal. Ó, então podes até comentar um pouco mais. Assim, ele trabalha numa empresa terceirizada que presta serviço para a Petrobras. Daí ele leva... tem embarcações que levam produto químico, outros que prestam serviço com alimentos. Mas a rebocadora que ele trabalha leva produtos químicos para a plataforma da Petrobras. Sim. Aí fica 30 dias, 40 dias no mar. Ó, o Dave e o Danley, eles mencionaram o nome do filme. O nome do filme chama Horizonte Profundo. Tem algum ator, alguns autores são bem conhecidos. Ah, me lembrei até quem que é o autor. Tem um cara que fez vários filmes, acho que ele fez aquele O Infiltrado e tudo mais. E é uma história real, que é aquele desastre do Golfo. Né? Quando a gente começou a ver o filme, a gente viu pelo ator. E eu me lembrava que tinha acontecido do Transformers também. Isso eu não vi. Mas legal, bem legal. E daí eu me lembrava que tinha acontecido um desastre, que eles não conseguiram apagar o fogo, né? E esse filme conta um pouco disso. Eu não sei no que ele se enquadra, o filme, né? Assim, ó, se estiverem pensando em comédia, não é comédia, né? Ele é, não sei, é ação. O David falou que é ação. Então ele é ação, bem legal. Enfim, né? E é interessante toda a logística, né? Como a gente nunca conversou sobre essas coisas, e tem várias profissões que a gente às vezes acaba não conhecendo, geralmente quem tem assim uma vontade de trabalhar com engenharia química, né, ou engenharia do petróleo, né, já sonha em trabalhar na Petrobras e tudo mais. Se vocês forem ver, teve um caso que eu vi um rapaz fez uma entrevista que ele trabalha com a Petrobras e ele conta, que nem o Tiago estava comentando, que a pessoa passa tantos dias embarcado, depois ele retorna. Esse filme do Horizonte Profundo, ele conta como é que é toda a logística do pessoal trabalhando, né? Que daí eles vão tudo de helicóptero para trabalhar na plataforma, ficam tantos dias, depois o helicóptero volta com a outra equipe. É bem legal, né? Ganha muito bem, né? Até porque ele te demanda, né? Você vai ficar menos tempo com a sua família, vai, né? E ter uma remuneração bacana. Se a gente estiver falando de Petrobras, a gente está falando de concurso público, né? Para uma sociedade de economia mista. E é bem legal, até para ver outras possibilidades, outras profissões, achei interessante. E se estiver procurando romance ou filme de comédia, não é o filme, mas de ação, assim, ele é legal. Tá? Beleza. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa rapidinho, a gente faz a nossa pausa, estou saindo um pouco mais cedo, assim, para o nosso intervalo, e daí a gente retorna 8... São 8h12, na verdade. Voltamos 8h30. Aí a gente continua da onde a gente parou, falando aqui a respeito desse estudo de caso. Pode ser? Então tá, beleza. Então tá, 8h30 a gente volta, vamos fazer o nosso intervalo, daqui a pouco a gente já volta. Valeu, abraço. Obrigadão pelo carinho aí.